Amém? Se coloca de pé para a gente estar fazendo leitura. Marcos 16:15 diz assim: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Podemos sentar, igreja? O título dessa mensagem de hoje diz o seguinte: a mensagem que o evangelho deve gerar em nós. A mensagem que o evangelho, a palavra de Deus, deve gerar em nós. Os apóstolos, eles eram conhecidos como os apóstolos do caminho. Existem muitas igrejas há uns 30 anos, 40 anos atrás, que às vezes chamava igreja o caminho, porque se ensinava o caminho do evangelho, o caminho de Cristo, o caminho da palavra. Hoje vivemos numa civilização, principalmente no estado de São Paulo, aonde, vamos dizer que 90% ou mais das pessoas já conhecem parte do evangelho ou todo o evangelho. Já conhece a respeito de Jesus ter nascido, Jesus ter morrido, Jesus ter ressuscitado, conhece algumas histórias dos apóstolos, conhece muitas coisas. Hoje vivemos num país, cristão, 90% do nosso país, ele é cristão, juntamente com a igreja evangélica, a igreja católica e espírita, são cristãos, ou seja, tem um certo segmento em Cristo. Então, hoje se falar de Jesus, não se fala muito em novidade. Às vezes quando você vai falar para lá fora, na Índia ou em outros países do Oriente Médio, você falar de Jesus, você está falando uma coisa nova para eles, é algo que eles não conhecem. Então quando você leva o evangelho, leva a palavra para eles, é algo surpreendente, porque eles não conhecem. Mas isso dentro do nosso país, e principalmente no nosso estado, que é o estado mais rico da nossa nação, que o evangelho chegou a todos, eu acredito. Dificilmente vai encontrar uma pessoa que fala: eu nunca ouvi falar disso. Então todo mundo já conheceu o evangelho ou parte do evangelho, já conhece a história de Jesus, fala que Jesus é o Salvador, libertador, Jesus é o caminho. Então isso não é novidade para ninguém. Mas quando se fala da palavra de Deus, ou o conhecimento desse evangelho, nós precisamos começar a buscar nele o que ele gerou em nós. O que esse evangelho gerou em nós? Porque a gente pode conhecer as histórias de muitos escritores, e conhecer histórias e mais histórias, lendas e mais lendas, vamos dizer assim, mitos e mais mitos, e coisas e mais coisas. Mas o que impactou? O que o evangelho impactou em nossa vida? Ou o que ela deve trazer de impacto? Porque quando a palavra fala assim: conhecereis a verdade vos libertará, libertar do quê? Quando há um conhecimento, nós somos libertos do quê? Da ignorância, sim ou não? Quando há um conhecimento, libertamos automaticamente da ignorância. Mas quando há um conhecimento da palavra de Deus, e a Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, nós somos libertos do quê? Pastor, nós somos libertos de demônios, de espíritos. Sim e não. Porque se o conhecimento que eu obtive da palavra de Deus não gerou em nada em mim, não haverá mudança em nada e não haverá libertação em mim. Então, quando eu conheço o evangelho, esse evangelho, ele precisa gerar algumas coisas em nós que são fundamentais para falarmos: somos cristãos e conhecemos a Jesus, e eu sigo a ele e eu sou discípulo dele. Quando Jesus disse isso no livro de Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, ele está falando de algo que revoluciona, algo que muda, algo que transforma, algo que liberta. Agora, isso será que tem sido real na vida de muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje? Será que tem verdadeiramente trazido impacto em nós? O que gerou em nós? Ou pastor, o que tem que gerar em mim então o evangelho? Porque o conhecimento, eu vou ser sincero com vocês, ele não é o suficiente. Se eu apenas conhecer e ele não gerar nada em mim. Quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Jesus, diz que todos que estavam à volta de Paulo, juntamente naquela comitiva, todos escutavam os barulhos, escutavam os estrondos daquela voz falando, mas não compreendiam a voz.
não sabia o que era. Eu acredito que nos dias de hoje não é muito diferente. Todo mundo está vendo o estrondo, o barulho do Evangelho, o barulho que a igreja está fazendo, o barulho que o avivamento está fazendo, o barulho que os últimos dias está causando. Todos estão escutando esse barulho, mas poucos estão entendendo a mensagem. E prova disso é porque o Evangelho não está mudando nada na vida das pessoas. Imagine um país como o nosso, que tem em média 60 milhões de evangélicos, 60 milhões de pessoas que dizem conhecer a palavra, que teve um encontro com Jesus. Não estou falando cristãos, estou falando evangélicos. Nós somos mais do que 1/3 da nação, ou quase 1/3 da nação se diz evangélico e praticante desta palavra. E nós vivemos dentro de uma nação corrupta, nós estamos dentro de uma nação pecaminosa, uma nação mesquinha, uma nação onde cada dia mais você vê pessoas em declínio, e nós somos 1/3 da nação. Mas por quê? Porque essa mensagem foi ouvida, essa mensagem foi conhecida, mas essa mensagem não gerou nada na vida das pessoas. Por quê? Problema na mensagem? Não. É porque Jesus certa vez disse assim, que o semeador saiu a semear, e uma caiu num solo rochoso, e a semente não conseguiu penetrar no solo. A outra semente caiu num canteiro espinhoso, e os espinhos sufocou aquela semente. O outro caiu no meio da rocha, não conseguiu êxito. Apenas uma semente caiu na terra boa, e ali ela nasceu, cresceu e deu fruto. A terra somos nós, a semente é o Evangelho. Amém? Então nós temos que ver o que essa mensagem precisa gerar em nós. A primeira coisa, irmãos, eu posso dizer para vocês que essa tem que ser a primeira. Ela não pode sair, ela não pode trocar essa ordem de fator. Ela não pode, ela precisa ser a primeira coisa que tem que ser gerado em cada um de nós, quando ouvimos a palavra de Cristo, quando ouvimos a mensagem do Evangelho. Isso precisa ser gerado em nós. Se não foi, não houve, a palavra não entrou. Se chama arrependimento. Se não houve o arrependimento em nós, a palavra não trouxe, não causou impacto em nossa vida. Uma das coisas, repito, fundamental, que o Evangelho precisa gerar em nós, é o arrependimento. Em Lucas capítulo 5, versículo 31, diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então a primeira coisa que eu preciso ficar tranquilo: Jesus não veio e trouxe a palavra, o Evangelho para mim, não permitiu que uma pessoa trouxesse a palavra para mim porque eu sou justo, não. É porque Ele reconhece os meus defeitos, Ele reconhece as minhas falhas, Ele reconhece as minhas limitações, e é por isso que Ele veio até mim. Agora eu, como respaldo a este encontro, a este Evangelho, a esta palavra, precisa se gerar em mim um arrependimento. Amém? O Evangelho tem que gerar isso em mim, porque senão o Evangelho não causou efeito. Quando as pessoas chegavam e nem era o Evangelho ainda, mas era João Batista já preparando para o Evangelho de Cristo, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o tempo. Então a primeira coisa que o Evangelho tem que gerar em nós é o arrependimento. Marcos 1,15 diz o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Se não houve arrependimento nos meus erros, nas minhas falhas, não houve Evangelho em mim. Estão entendendo, irmãos? Não porque Deus quer alguém santo, não. Ele quer que nos santifiquemos. Porque se eu já fosse santo, eu não precisava dele. Se eu não tivesse doente, eu não precisava de médico. Sim ou não? Se eu preciso de Jesus, é porque eu sou pecador.
Mas eu preciso que esse encontro com o Senhor gere em mim um arrependimento. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem noção de pecado. Se dá por volta dos 7 anos, 11 anos, 8 anos, isso vai muito de criação para criação, de malícia para malícia. Mas ela começa a gerar o pecado nela já. Ela já começa a entender o que é certo e o que é errado. E a partir do momento que houve o conhecimento do certo e errado, agora precisa se haver arrependimento todos os dias. E quando nos desviamos da presença de Deus, tem que chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoa, porque eu preciso continuar perseverando na fé para que eu alcance a plena salvação. Em Lucas 3 diz o seguinte: eu vos digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Se não houver arrependimento, todos nós iremos perecer. Todos nós pereceremos, se não houver arrependimento em nós. Irmãos, a coisa assim mais engraçada no ser humano, né? Se assim pode dizer, que o pecado dos outros é pecado, não é verdade? Mas o nosso pecado não é pecado. O nosso pecado Deus entende. É assim que acontece com a gente? É assim ou não é? Ah, fulano não fez isso, fulano, é pecado. Mas quando estamos na mesma situação, a situação parecida não é pecado. Sei lá, Deus entende meu coração, Deus sabe que eu quero sair disso aqui, Deus sabe de tudo. E não é bem isso. Quando nós entramos na igreja, vamos entender o seguinte: o que nós fazemos na igreja? Quando nós entramos na igreja, nós entramos para ter um encontro com Jesus, amém? Entramos para cultuar Ele. Então aqui é o seguinte: nós mandamos glória para cima, amém? Nós começamos um culto, um ritual, onde nós glorificamos a Ele, nós cantamos, nós introduzimos hinos, o glória a Deus, o aleluia, e glorificamos a Deus. E depois vem a mensagem onde Ele fala conosco, amém? A mensagem preparada. Ele vem e fala com a gente aquilo que nós precisamos naquele momento. Então nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, não podemos dizer assim: essa palavra não é para mim. Não, Jesus sabia que eu estaria aqui, Jesus sabia que você está aqui, então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós que estamos aqui, e aqueles que não puderam vir estão assistindo. Estão entendendo, irmãos? Então a mensagem precisa gerar em nós um arrependimento. Eu não posso continuar as mesmas coisas todos os dias, os mesmos erros todos os dias, e falar que eu sou de Cristo. Não tem como servir aos dois senhores. Jesus disse isso. Mas quando há arrependimento, nós estamos dizendo: eu errei, eu me arrependo. Então a gente novamente está no caminho de Deus. Sabe uma outra coisa que o Evangelho precisa gerar em nós? Se chama renúncia. E aqui está uma das grandes dificuldades que nós temos. Porque uma das coisas mais lindas que existe se chama decisão. E uma das coisas mais lindas e mais difíceis também que existe se chama renúncia. E nem todos nós estamos preparados para a renúncia. Muitas pessoas casam e querem viver uma vida de solteiro. Ele casa com a namorada, né, está em sua esposa agora, mas quer jogar bola toda semana, se possível 2 vezes por semana, e a esposa não pode falar nada, porque eu jogava bola antes de ser casado, né? A esposa saía com as amigas, ia para o shopping, né, 2, 3 vezes por semana, ia lá bater papo, e ela falou: eu vou continuar indo para o shopping, porque eu casei, mas você já me conhecia, eu ficava no shopping. Ou seja, ela escolheu uma vida, ou ele escolheu uma vida, mas não renunciou à outra. Não estou dizendo que não possa fazer, eu estou dizendo a frequência. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? A frequência. Eu estou dizendo que agora você tem alguém para compartilhar a tua vida. Então você decidiu casar, você tem que renunciar à vida de solteiro. Não tem como ficar na mesma coisa. A mesma coisa é quando eu encontro o Evangelho. A partir do momento que eu encontrei o Evangelho, encontrei a Cristo, eu tomei uma decisão de estar com Cristo, de andar com Cristo. Então automaticamente eu preciso fazer uma renúncia da minha vida passada. Não tem como eu continuar das duas formas. Não tem como eu casar e continuar solteiro. Não tem como eu ter um encontro com Cristo e continuar a ter uma vida da mesma forma quando eu não tinha Cristo. Estão entendendo, irmãos? O Evangelho de Deus precisa gerar isso em nós. Se Ele não gerou isso em nós, a semente bateu num solo rochoso, um solo cheio de espinhos. Alguma coisa aconteceu nesse percurso. O Evangelho precisa gerar renúncia.
Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 14, 25. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Jesus, no seu auge do seu ministério, havia multidões, muita gente seguindo Jesus. E agora é a hora de passar a peneira. Antigamente a gente tinha muito esse linguajar, né, dentro da igreja, né? O Senhor vai passar com a peneira. Quem lembra disso, os antigos aí? O Senhor vai passar com a peneira, vai ficar só os que são joia. A gente tinha muito esse bordão. Mas quando Jesus estava nessa multidão, ele passou a peneira nesse momento. Ele olhou para trás naquela multidão, aquele monte de gente atrás dele, muita gente. E a pessoa, quando está nesse auge, o que ela faz? Ela quer agradar mais ainda, porque ela quer mais multidão e não quer perder quem está lá. Jesus é o contrário. Jesus fala: pera, agora eu vou mostrar o valor de cada um. Agora eu vou mostrar para você o que você vem fazer aqui. Ele dizendo para aquela multidão: eu vou mostrar quem você é, quem você quer e o que você quer. Vocês estão me seguindo? Agora eu vou dizer algo para vocês: vocês não podem me acompanhar se vocês não me amar mais a mim do que o seu pai, mais a mim do que a sua mãe, mais a mim do que os seus filhos, a sua esposa, mais a mim do que os seus irmãos, os seus amigos, o seu dinheiro. Digo mais: vocês têm que amar mais a mim do que a vocês mesmos. Vocês têm que estar prontos para morrer, assim como eu vou morrer. Aí sim, vocês podem me acompanhar. Quando Jesus olha, a multidão dispersa, e fica alguns, e os seus discípulos disseram a ele: Senhor, quem pode suportar um sermão como este? E Jesus disse: quer ir também, Pedro? Dizendo a minha linguagem, irmãos. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, como eu posso ir, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? É aqui que diferencia os crentes dos Nutella, os crentes dos casquinhas de ovo. É aqui que se diferencia os cristãos do gospel. Estão entendendo, irmãos? Se vocês querem me seguir, renuncia à própria vida. Por isso que os apóstolos morreram da forma que morreram, porque para eles morrer era Cristo e viver era lucro. Por isso que a igreja antiga, eles estavam prontos para morrer. Por isso que morria aquelas crianças nos braços da mãe dentro do Coliseu, quando era jogada, e os leões vinham e comiam, devoravam eles vivos. Mas eles não importavam com a dor naquele momento, porque eles estavam focados na vida eterna. Eles entenderam o Evangelho, entenderam que estavam prontos para morrer, porque a vida deles aqui era só passageira. Quando os religiosos da época viram que nada, eles não temiam nada, eles apavoraram. O que a gente pode fazer com esse povo, se nem a morte eles temem? Nem a morte eles temem. Agora hoje nós somos uns bandos de covardes, porque hoje quer colocar uma mordaça na nossa boca, e a gente não pode falar mais de homossexualismo na igreja, não pode falar mais que é pecado ser homossexual, não pode, senão vai preso. Tem igreja se calando, tem igreja aceitando. Deus ama o homossexual, Jesus ama o homossexual, mas detesta o homossexualismo. Jesus ama o pecador, mas detesta o pecado. Hoje não se pode falar mais nisso. Está ofendendo.
Hoje não se pode falar de pecado na igreja. Certa vez um jovem falou para mim: pastor, para de falar de pecado na igreja, você fala muito de pecado. Vou falar de quê, querido? Fala das coisas maravilhosas, das coisas boas. Eu não dou palestra, eu pego o evangelho. Está entendendo, irmãos? Espera aí, irmão, vamos parar para pensar. Jesus morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, Timóteo morreu, Estevão morreu, tantos outros morreram por causa desse evangelho, para viver do corpo e do sangue de Jesus. E na nossa vez, na nossa hora de marcar a nossa época, a gente fica calado, aceita tudo, aceita o pecado dentro de casa. Dentro de casa, aceita o pecado pela internet, aceita o pecado pela televisão, está tudo muito fácil, e a gente está aceitando de tudo. Eu me lembro quando eu era criança, e eles falavam assim nas igrejas: vai chegar um ponto, vai chegar um momento, quando Jesus voltar, vai encontrar pessoas na televisão vendo prostituições, pornografias, crentes, vai ver crentes, pastores, atrás do celular. Desculpa, aquela época não era celular, hoje é. Atrás da televisão. Jesus vai voltar, vai buscar, ver tanta gente atrás de pornografia e outras coisas. Mas fala: gente, será que esse povo é doido fazer umas coisas dessas? E hoje eu vejo que é a realidade, porque não souberam renunciar ao mundo. Antigamente, eu não cheguei a pegar essa época, eu ainda era criança, mas eu lembro do pastor Marcelo I, do pastor Daniel I. Eles iam na porta das boates, na porta da discoteca, chamava aquela época, pastor? Das discotecas, eles iam evangelizar, levar panfleto, falar de Jesus. Hoje os crentes vão para a discoteca, para a boate, para participar, para fazer parte daquilo. Por quê? Porque não houve renúncia. O evangelho não trouxe renúncia na vida da pessoa. Estão entendendo, irmãos? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos atentar para isso, porque o evangelho tem que trazer impacto em nós. Olha o que diz o versículo 33 de Lucas 14: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo que tem. Com Deus, irmãos, é tudo ou nada, ou é ou não é, não tem meio termo com Deus. Estão entendendo, irmãos? Aí a pessoa fala: pastor, mas que sermão duro. Irmãos, entenda uma coisa: nós estamos caminhando para a vida eterna, é para estar com Jesus, amém? É para estar com Ele. E para estar com Ele eu tenho que falar como Ele falou. Eu tenho que me comportar como Ele, porque Ele falou assim: ó, ide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos é aqueles que são iguais ao seu Senhor. Ele não quer que nós sejamos membros de igreja. Essa nomenclatura de membros de igreja, quem deu foi a igreja, né? a nossa geração. Membro, o membro 1, membro 2, membro 30, membro 50. Minha carteirinha é 300. Quem deu isso aí foi a igreja atual, a igreja contemporânea. Jesus não falou assim: ide por todo mundo e fazei membros de igreja, e que a igreja esteja cheia de membros lotada. Não, ele falou: ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Discípulos é aquele que segue o Senhor, e aquele que anda com o Senhor, é aquele que pratica o que o Senhor praticava. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo surgiram de novo, tudo se fez novo, novas coisas se fizeram. Porque houve uma renúncia. O evangelho precisa trazer renúncia em nós. Uma outra coisa que o evangelho precisa gerar em nós é mudança. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Vamos de novo? A serem renovados no modo de pensar, de vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade, proveniente da verdade. Semelhante a quem? A Deus. Estão entendendo, irmãos? Semelhante a Ele. Tem que haver uma mudança dentro de nós, porque o que Deus quer para nós é muito maior do que essa visão pequena que nós temos de eternidade, essa visão pequena que nós temos de prazer. O que Deus tem para nós é muito maior que tudo isso, é muito maior. Sabe uma outra coisa que o Evangelho precisa gerar em nós, e hoje a gente vê uma certa dificuldade também? Ele deve gerar em nós uma sede do Espírito Santo, uma sede de ser cheio do Espírito Santo. Certa vez 3 jovens chegaram num pastor e falaram: pastor, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? O pastor pegou 3 peneiras, deu uma peneira para cada jovem e falou: vai até o rio e enche essa peneira de água. E os 3 foram. Chegando no rio, eles passavam a peneira e nada pegava. Passava a peneira e não conseguiam encher a peneira de água. Então 2 desistiu. Passaram a tarde inteira tentando encher a peneira de água e não conseguiram. 2 desistiu e 1 continuou. Nada. E de repente chega o pastor e fala: deu certo? Aquele jovem que ficou falou: pastor, não deu. Os outros já foram embora, eu estou aqui tentando encher a peneira e não consigo. Aí o pastor falou: mergulha a peneira novamente. Então o jovem mergulhou a peneira e ele disse: agora ela está cheia d'água. Não tenta trazer o Espírito Santo para encher você, mergulhe nele. Amém? Mergulhe nele. Jamais iremos conseguir trazer. Vamos mergulhar. Foi isso que o profeta falou, que quando ele estava tendo aquela visão, ele viu que as águas, ele entrando dentro daquele rio, as águas batiam nos seus tornozelos, e o anjo falou: é pouco, mergulha mais, entra mais. De repente batia nos seus joelhos. Ele falou: é pouco, mergulha mais. De repente batia na sua cintura: é pouco, mergulha mais. E quando ele mergulhou, ele já não conseguia mais se dominar, porque ele estava sendo levado pelas águas. É assim, é nós no Espírito Santo, que nós possamos mergulhar no Espírito Santo, ao ponto que não controlar mais a nossa vida, mas Ele tomar conta de tudo. É essa sede que o Evangelho precisa gerar em nós. Eu quero mais de Deus, eu quero mergulhar nessas águas, como disse essa canção. Eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, eu quero ter mais experiência com o Senhor. Eu me lembro de uma reunião do lar na minha casa, quando o Marquinhos foi batizado com o Espírito Santo. Ele tinha, não sei se é 11 para 12 anos de idade. E ele foi batizado, e eu não fui batizado com o Espírito Santo aquele dia. Eu fiquei louco, porque menino dessa idade, ele compete. Só que nessa idade eu competia batismo com o Espírito Santo, não era videogame. Nessa época a gente competia como servir melhor a Deus, e não como brincar dentro da igreja e ficar pulando. Eu fiquei louco aquele dia. O Marquinhos batizado com o Espírito Santo, e eu não fui batizado com o Espírito Santo. Irmão do céu, eu falei em língua até errado. Eu queria falar em língua, eu comecei a falar em língua. Eu falei que não é a língua certa, eu não senti nada, não deu certo. E eu passei semana, eu lembro certinho que eu estava em casa na hora do almoço, assim, ó. Eu deitei, coloquei os pés na parede, fiquei falando em línguas, né? Copiando a língua dos irmãos. E eu falava em língua, falando em língua. Mas não está errado, não é isso aqui. E eu queria. E na igreja que eu me converti, ela tinha uns costumes diferentes. Eu me lembro que no dia de ceia, chamou as pessoas para tomar a ceia, e a gente fez um círculo. E foi ministrada a ceia para as pessoas que eram batizadas, para elas tomarem a ceia. E depois teve a busca do Espírito Santo. E naquele dia eu busquei tanto, que eu queria. E de repente eu comecei a falar em línguas, e para mim que lá foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Falei algo que eu não entendi, não tinha controle no momento, porque naquele momento eu mergulhei. Mas para me mergulhar não foi um dia, foram semanas. Eu queria muito aquilo. Hoje as pessoas têm deficiência, não é apenas no Espírito Santo, não. Hoje os jovens principalmente têm deficiência em muita coisa, porque ele não consegue focar em nada. O jovem começa com uma coisa, ele para com aquilo, ele começa com outra, para com aquilo, ele não consegue ter foco.
E se nós estamos falando de evangelho, estamos falando de foco. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. O evangelho precisa causar isso em você. Ele precisa causar essa sede em você. Eu me lembro que eu ainda novo, eu era doido para trabalhar dentro da igreja. Eu era louco para fazer as coisas dentro da igreja. Eu não conseguia. Eu não tinha aquela frequência devida na igreja. Então eu não conseguia participar das coisas da igreja. Eu era doido. Enquanto eu não conseguia, eu não quietei. Eu tinha sede. Não quero ficar falando de mim, meus irmãos, mas a minha vida, a minha casa é meu laboratório, onde eu passo a experiência para vocês. Eu quero que vocês tenham sede de Deus, conhecer esse evangelho e falar: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero viver com Cristo, eu quero ter prazer de fazer a obra, eu quero ter prazer de estar mergulhado, eu quero ter o prazer quando a pessoa chegar em mim, eu pôr a mão sobre a pessoa e ter tranquilidade que aquela pessoa será abençoada. Por quê? Porque eu estou certo com Deus. Amém? Então o evangelho precisa causar em nós essa sede. O evangelho precisa gerar em nós alegria verdadeira. E mais um problema na nossa geração. Mais um problema. A alegria da salvação, ela não é circunstancial. Ela não depende da circunstância que nós vivemos. Por que a gente encontra gente na igreja desse jeito? Ai, tá mal, estou ruim, ai, não sei. Aí passa uma semana, tá, ai, mil maravilha, Deus é bom, e mais uma semana, ai, não sei o que aconteceu com a minha vida, ai, Deus é bom. Por quê? Porque a alegria dela está sendo circunstancial. Ela comprou uma moto, ai, que bom. Aí perdeu a moto, ai, Deus não me ama. Ela está bem na saúde, ai, seja louvado a Deus. Veio uma gripe, ai, não sei, o inimigo entrou. Porque a alegria dela é circunstancial. O apóstolo Paulo estava junto com Silas na prisão, tinha sido açoitado, arrebentado, e lá eles estavam cantando: porque ele vive, né? Podemos dizer, eu posso crer no amanhã. Por que eu posso crer no amanhã? Porque está tudo bem? Não, porque ele vive. É porque ele vive, eu posso crer. Então o evangelho precisa gerar em nós a alegria da salvação. Para mim basta estar salvo. Isso é o reino. As demais coisas, pastor, é minha riqueza, é minha empresa, é minha fortuna, o que eu quero, meu casamento, isso, aquilo outro, pastor, e é isso, vão ser acrescentadas. E se não for, lá no céu eu terei rua de ouro e de cristal. Amém? É lá para lá que eu vou. É para lá que eu estou indo. Que possamos ser ansiosos nessa caminhada, nessa estrada, nessa viagem que estamos passando por essa terra. Que possamos estar ansiosos para chegar na Nova Jerusalém. A palavra do Senhor fala assim: orai por Jerusalém, orai por Israel. Porque quando houver paz em Israel, isso mostrará que será a vinda do Filho do Homem. Hoje, se eu perguntar para os crentes, falam: não oro, não, vai que ele volta. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje materialista. Nós não queremos perder o que temos. Nós não queremos. A gente quer viver até o último suspiro com o nosso carro, com a nossa moto, com a nossa empresa, com o nosso salário, com a nossa reserva, com isso. Irmãos, não estou dizendo que isso não seja importante, é muito importante. Eu estou dizendo que Jesus disse: isso não pode ser primeiro. Isso não pode ser primeiro na tua vida. Se eu esperar estar bem, eu esperar eu ficar bem para mim fazer as coisas na igreja, eu esperar eu estar bem para me louvar a Deus, esperar eu estar bem para mim poder desenvolver alguma coisa, eu nunca vou fazer. Porque não foi isso que Jesus falou. Ele falou: nega pai, nega o sentido, deixa para lá o pai, deixa para lá a mãe, deixa para lá os irmãos, deixa para lá os filhos, deixa todo mundo, eu tenho que estar em primeiro lugar. Estão entendendo, irmãos? Tudo é por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Todas as coisas. Então o Evangelho gerou isso em você. O Evangelho gerou isso em mim. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 8, versículo 9: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele
e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro está dizendo para a igreja o seguinte: nenhum de vocês conseguiram ver Jesus. Vocês não estavam aqui quando Jesus morreu. Vocês não estavam aqui quando Jesus caminhou por essa terra. Só que eu vou dizer algo para vocês. Vocês estão hoje dentro do Evangelho, estão hoje dentro da fé, porque simplesmente vocês creem. O que nos traz na igreja, o que nos traz aqui hoje, não é porque nós vamos ver uma imagem de Jesus aqui na parede. O que nos traz aqui na igreja hoje é saber que Ele está aqui simplesmente pela fé. E essa mesma fé nós temos que levar para a nossa salvação. Essa mesma fé nós temos que levar para a nossa vida. Essa mesma fé nós temos que levar para a vida eterna. Essa mesma fé nós temos que colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero tudo diante de Ti. As demais coisas, Senhor, que elas sejam simplesmente acrescentadas. Pastor, por que eu tenho que dar a minha vida, pastor? Por que eu tenho que dar o meu tudo, pastor? Porque um dia Ele fez isso. A palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 16 fala assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu melhor. Eu não preciso dizer agora que o melhor de Deus está por vir, não. O melhor de Deus já veio, já nasceu, já viveu, já morreu e já ressuscitou. E hoje eu tenho que glorificar, exaltar Ele, seguir os Teus caminhos, os Teus mandamentos. Hoje eu tenho que estar diante da presença dEle, glorificando e exaltando o Teu santo e bendito nome. Amém, povo de Deus? Simplesmente porque Ele vive. Então essa mensagem precisa causar algo em nós. Porque senão eu vou ser simplesmente um frequentador de igreja e nada muda na minha vida. Isso não pode acontecer. Repito, isso não pode acontecer. O Evangelho precisa mudar a minha vida, precisa mudar a minha história, precisa mudar a minha estrutura, precisa sarar minhas feridas. O Evangelho precisa trocar o velho homem e colocar um novo homem em mim. Isso é Evangelho. O resto é religiosidade. O Evangelho muda, o Evangelho transforma.